Saí sem querer, desculpa. Então, vamos continuar vamos terminar nossa discussão sobre Foucault. Afonso, você queria fazer mais uma pergunta sobre Foucault? Então, seu microfone está desligado. Perdão. A leitura que eu fiz, enfim, que eu compreendi ali do Vigiar e Punir, até pela ordem que ele dá ali antes de chegar no Panóptico, nos capítulos dele ali, enfim, eu compreendi não, o Panóptico como um exemplo que ele toma como uma forma de vigilância da vontade do poder instituído, enfim, do sistema, tanto de uma maneira geral como nas suas esferas de micropoder em ambientes mais restritos, né, ou mais delineáveis, de uma forma de controle mesmo, né? Enfim, meio difuso, ele até faz uma referência ao sistema jurídico, né, de uma determinada comunidade, de uma determinada estrutura, enfim, como uma forma de controle um pouco mascarada, assim, mas que estabelece uma série de regras e disciplinas, enfim, acaba disciplinando as pessoas de alguma forma para cumprir as suas obrigações, enfim, né, que demandam da sociedade, das normas que as pessoas têm que acabar se impondo, mas de alguma outra maneira são controladas, né? Eu não vejo assim o Panóptico como não consigo perceber isso como uma forma de libertação, ou enfim, não me pareceu algo que permita a liberdade ou o raciocínio crítico, enfim, manifestação, mas ao contrário, ainda que de forma mascarada, né, não numa estrutura visível, mas uma estrutura invisível, especialmente a jurídica, uma forma de controle, efetivamente. Sim. Outros colegas têm algumas considerações a fazer sobre Panóptico, algumas dúvidas sobre a maneira em que estou apresentando também o texto, porque digamos que certamente Foucault examina e apresenta Panóptico no contexto de uma análise histórica e conceitual do surgimento da prisão. Então, num primeiro momento, ele identifica os princípios da construção de um sistema penitenciário como parte do pensamento do esclarecimento. Então, isso leva a defender a ideia que, na verdade, a ideia de reforma
que parece ter surgido na época depois de 68, a época dos grandes tumultos também nas prisões nos Estados Unidos e na França. Durante maio e junho de 68 houve também tumultos em prisões na França. Parece apontar a necessidade de reformar as condições de encarceração dos prisioneiros. Então, isto diz respeito ao momento contemporâneo. E é claro que Foucault costuma organizar seus projetos históricos sempre para responder a questões da contemporaneidade, mesmo que ele sempre deixa, se vocês seguem e aprofundam as leituras, ele sempre deixa um enorme vão entre o fim do período que ele recortou para analisar e o momento contemporâneo. Ele nunca diz que, bom, em função desses processos que fazem parte da etapa anterior da institucionalização de uma série de processos, podemos ver uma continuidade com a situação, a concepção, a nossa compreensão de hoje. Esse vão é realmente um ponto que ele é solicitado nas entrevistas a encher, a mapear, a estabelecer em termos de linhas causais ou pelo menos conexões com o período anterior. Mas ele delimita muito bem que o poder disciplinar de qual ele está falando é algo que é possível ver se manifestando na sua primeira forma na segunda parte do século XVIII e se aperfeiçoando nas primeiras décadas do século XIX. E esta forma não será necessariamente ultrapassado por outra forma de poder, outro dispositivo de poder. Já quando ele apresenta sua análise dos dispositivos de poder, ele prefere, ao invés do método de análise descontínuo da arqueologia do saber e das palavras e as coisas, um processo de superimposição quase, de permanência, de perpetuação no tempo e de superposição com outros dispositivos. Por isso, este ponto de que o poder disciplinar se organiza dentro de espaços fechados é significativo no sentido em que ele vai lançar as primeiras bases de uma análise da sociedade aberta depois, bom, principalmente no primeiro volume da História da Sexualidade, e depois em seus cursos sobre neoliberalismo e sobre neoliberalismo e sobre o estudo das populações e sobre o território e também a questão do surgimento do racismo como divisão dos povos na Europa no século XIX, principalmente em função das pesquisas feitas na área da biologia e da antropologia e das viagens feitas por naturalistas em países longínquos. Então, o que eu estou então apresentando e pedindo uma atenção no contexto do nosso curso nossa disciplina de filosofia, simplesmente são os elementos metodológicos e técnicos da análise. Tal como, bom, em Badiou, eu estou respondendo
a palestrante ali, o comentando sobre a palestrante, em função de vários pontos técnicos, porque comentei provavelmente em várias das observações que eu fiz na prova, que é, bom, eu considero filosofia como sendo um campo da precisão. Trabalhamos na base de definições e de parâmetros que asseguram uma adequação explicativa, mesmo faltando frequentemente as referências empíricas e materiais a sustentar as ideias com as quais estamos organizando, discutindo. Então, nesse sentido, existe já nos anos 60, 70, muita discussão em torno dos processos de socialização. O que é possível ver na escola de Frankfurt, por exemplo. Então, tudo bem, José Carlos, a gente estava conversando e depois você... Caiu tudo, fiquei fora do ar, desculpe. E Afonso aproveitou e me fez várias perguntas e então a gente está ainda discutindo. Já, ok, obrigado. Então, estou falando desta perspectiva, justamente porque Foucault conhecia, bom, ele teve acesso a 1984 de Orwell. Eu acho que Orwell fornece um modelo de vigilância muito mais dispersa, né? Muito mais infiltrada, não nos espaços públicos fechados, mas nos lares particulares, né? E que se ele quisesse fazer levar o panóptico a funcionar na base dos particulares, acho que ele teria feito. Mas, pelo que eu entendo, ele está examinando como, na base da institucionalização de certos espaços da formação do cidadão livre para as sociedades burguesas, existe um mecanismo que é subjacente à consciência, que elimina também o binarismo entre heteronomia e autonomia, e talvez merece nossa compreensão, porque, bom, no final das contas, como Kant justifica a liberdade, não? Que o sujeito é capaz de liberdade. Bom, ele fundamenta numa posição de um a priori incondicionado que deve ser, de qualquer forma, ativado pelo sujeito, né? O sujeito deve decidir de ser livre em Kant, na ética de Kant. Não é a mera marca ou existência a priori que o sujeito realiza-se enquanto ser livre. Então, no próprio texto, o que é o esclarecimento? O que é o esclarecimento é saída da minoridade autoimposta pelo ser humano, pela humanidade. Então, isso quer dizer que, bom, exercer a decisão a partir do que faz parte das capacidades de cada um é o que demonstra um primeiro grau de se manifestar como livre, mas depois a questão é adquirir a liberdade plena em função de reconhecer que a lei moral da comunidade é da autoria da comunidade humana. Então, certos não escolhem nesse sentido, e por isso ele diz que, bom, talvez eles estão ainda dominados por um regime heteronômico de
de liberdade. E Foucault tenta mostrar que, bom, tem um mecanismo anterior a isso, pelo qual talvez seja mais fácil entender a relação entre o a priori e o a posteriori, tal como pensado por Kant. E esse mecanismo é o panóptico, é um automatismo. E, de fato, o que é mais significativo no panóptico é, de fato, em termos de custo-benefício, é muito vantajoso, porque no limite você nem precisa ter alguém dentro da torre. E a ideia é não ter alguém. No ideal, convencer a pessoa em viés de individualização, de subjetivação, é realmente alcançado quando esta pessoa integre sobre ele mesmo ou ela mesma todas as normas sociais. Se for imposto realmente por uma força visível, material, que representa o Estado, então o poder disciplinar, de certa forma, não se realizaria completamente. Então, essa autonomia, a autoimposição das normas é fundamental na análise de Foucault. O panóptico apresenta esta descentralização do exercício e da integração das normas pelas quais o poder se circula e funciona e se reproduz numa sociedade liberal. Mas além disso, eu não estou dizendo que não pode ser aplicado a examinar a sociedade de controle hoje, mas me parece que, bom, justamente é o processo contrário que acontece. Eu acho muito útil considerar o livro de Shoshana Zuboff, A Sociedade a Sociedade de Vigilância, Zuboff. Estou colocando aqui. Verifica, foi um livro recente. Ana, você queria dizer algo? Eu não sei se meu microfone está bom. Tá ótimo. Tá. Não, é só que eu tenho estudado um pouco o Byung-Chul Han e o próprio Agamben, né, que já traz uma outra leitura da sociedade contemporânea, né, que não seria mais essa sociedade disciplinada, os asilos, escolas, presídios, fábricas, mas que estamos vivendo no século XXI essa sociedade do desempenho, que não precisamos mais desse olhar de controle, de disciplinar, de obediência, porque isso está interiorizado, assim, nós mesmos somos os nossos... o Byung-Chul Han coloca, não lembro o termo que ele usa, a gente quer elevar o padrão de produtividade, então seria uma outra sociedade onde não, se a gente for ver, isso que a gente está vivendo, né? A gente está aqui, a gente está em aula online, aí toca o interfone, e aí tem a filha, e tem não sei o que, são muitas coisas ao mesmo tempo, e sempre essa afirmação e esse desejo de eu posso, né? Ele vai dizer que a sociedade do disciplinar era a sociedade da negatividade, e a do desempenho essa do excesso de positividade, que o próprio Nietzsche também fala no Crepúsculo dos Ídolos, né? Que é essa sociedade em que eu posso tudo, né? Então, esse sim que acaba produzindo essa sociedade do cansaço que o Byung-Chul Han traz, mas... E aí ele fala um pouco do conceito de atenção e um pouco essa crise que a gente está vivendo de excessos de patologias psiquiátricas, né? Que tem a ver com isso, do excesso de demandas de desempenho, de dar conta de um monte de coisa. E
É bem interessante pensar. E o Agamben tem um texto onde ele fala sobre o poder não fazer, né? Assim, esse lugar que não é a sociedade disciplinado, você não pode, né? Do não pode, do não é para falar, não é para isso e etc. Para a sociedade do você pode, que assim que você deve falar, que você deve isso, é o do poder. E aí o Agamben traz a ideia do poder não fazer, né? Do poder de você optar, não, isso do prefiro não, né, do Barthes, eu prefiro não, eu não vou fazer isso, assim, de poder trabalhar um pouco essa ideia justamente para fugir dessa sociedade do desempenho. Eu coloquei ali a Sociedade do Cansaço, é um livro que está bastante, né, várias pessoas estão Sim, falando, sim, sim. mas traz umas reflexões interessantes para mostrar as diferenças da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. Sim, perfeito, exatamente. Bom, exatamente. Por isso o recorte é importante considerar e o fato que Foucault está fazendo uma história do surgimento de um modo de poder que será depois também complementado por outros e que vai se organizar a partir de uma certa relação com a vida, manter a vida, justamente, e fazer da vida, bom, em todos os seus detalhes. Aí, ou uma mercadoria, ou as bases de um servo pré-capital, não é mercadoria enquanto tal, mas pode se transformar em mercadoria na medida em que novos campos de atuação que produzem, se transformam em produção de riqueza, se manifestam. Então, aí, acho que o biopoder é o modelo que cabe melhor, e a Agamben vai fazer uma leitura que não é uma leitura explicativa de Foucault. De qualquer forma, a Agamben quer superar Foucault, né? Então, ele vai mostrar que Foucault deveria ter visto que o biopoder, de certa forma, já faz parte do modo de operação do poder soberano. Isso se verifica na lei Império Romano, bom, tudo mais. Bom, isso é interessante, diz respeito a uma outra problemática, mas não é necessariamente uma maneira mais perto do texto de Foucault a entendê-lo. Bom, acho que o último momento em que Foucault realmente aborda tendências muito contemporâneas em termos de uma análise político-econômica é no próprio curso Nascimento da Biopolítica, em que ele essencialmente examina a literatura do laissez-faire. Na época era chamado do laissez-faire, a nova filosofia econômica da época, e a criação da figura do empreendedor. Então, aí tem outros elementos para encontrar, mas acho que o panóptico é bastante limitado de qualquer entender como se exerce o controle hoje em dia. Ok, então, bom, vamos... o que vamos fazer? Abrimos várias linhas.
Professor, só uma Sim. coisa que eu fico pensando assim, do panóptico, enfim, todos esses conceitos, eu sempre fico me perguntando, porque os conceitos eles não se sobrepõem, né? Não é um e depois, tem uma coexistência e ao mesmo tempo que tem tudo isso da sociedade do desempenho, nós temos instituições ainda que praticam e universos e talvez algumas comunidades mais do que outras, isso que está ali na estrutura do panóptico, né? Tu percebe, por exemplo, as escolas ainda, em grande parte, têm uma arquitetura e uma, uma vigilância do professor, da professora, que segue um pouco a lógica do panóptico. Então, assim, tem uma coexistência. Então, embora existam outros conceitos que venham depois da sociedade disciplinar, não podemos dizer que não existe uma sociedade disciplinar, porque existe. Basta entrar numa escola, por exemplo, que tu ainda percebe ali elementos dessa. Agora, por exemplo, na pandemia, eu pude observar muito isso e tenho escrito e estudado isso, porque as crianças, sobretudo, que tiveram uma aula online, elas tiveram a obrigatoriedade da câmera ligada e dos corpos sentados e organizados e etc., de uma maneira muito disciplinar, assim, elas não tinham, e eu tenho estudado um pouco isso sobre os efeitos da imagem, da câmera ligada, bom, isso que a gente está vendo também nos Instagrams, nas redes, essa leitura da imagem de si, e, e aí eu tenho estudado também a coisa do cinema, né? Eu fiz alguns cursos com o Spolidoro, com o Gustavo, um pouco para pegar essa ideia de... Porque tem alguns recortes da câmera, esse recorte americano, que ele é muito cansativo, que ele é muito exaustivo. Então, tem alguns estudos já mostrando como que esse excesso de telas nesse plano, que é o plano americano, tem uma relação, a gente também se vê muito nas telas, a gente nunca teve isso tanto na história, né? Eu estou me vendo enquanto eu estou vendo vocês estão se vendo, então isso tem repercussões, tem tido repercussões sobre a imagem, né? E vários estudos estão mostrando os tantos de adolescentes e crianças com essa alteração da própria imagem, né, de querer o filtro, etc. Então, tem vários estudos acontecendo, mas eu acho, sim, que a sociedade disciplinar ainda é muito forte, ainda que tenhamos todos esses outros elementos que se juntam, mas, poxa, eu presenciei, estudei, estou acompanhando isso, que as crianças, elas têm ainda um corpo muito sujeito, né, sujeitado à sociedade disciplinar. Com certeza, Rosana, estou completamente de acordo. Apenas pergunto se isso é uma forma de dominação, porque já a questão do controle é uma categoria um pouco mais aberta, né? Em que pensar justamente os processos sociais que são formadores de certas identidades. E me parece que o que estamos vendo pelo poder disciplinar é simplesmente a formação da identidade que exerce o poder, que tem mais privilégios na sociedade liberal e que é a figura realmente afortunado, no sentido de ter maior poder de compra e mais riqueza. Isso que produz o panóptico. Esse sujeito livre que funciona no mercado a produzir, para se enriquecer ele mesmo e para produzir de tal forma que enriquece o mercado de propriedades e de capitais privados. Agora, o resto da sociedade, de fato, não tem todo esse relacionamento com as telas, todas essas exigências que nós achamos impositivos, mas digamos que a liberdade deve ser essencialmente construído. Acho que isso que
Foucault, isso é a posição de Foucault, fundamentalmente. O que encontramos pelo Panopticon é a liberdade individualizada que é formada. Agora, isso é suficiente para nossos objetivos de convívio social e política e econômica? Foucault é mais, digamos, é isso um pouco a provocação tipicamente Foucauldiana. Ele coloca a situação e deixa, bom, agora está deixando a metade das universidades ocidentais a debater sobre esse assunto, mas ele foi muito rápido por esses campos também, né? Porque depois ele fez esse trabalho e deixou o trabalho como realizado e passou para a história da sexualidade, que era analisado no primeiro momento essencialmente a partir do modelo dos dispositivos do poder e depois passou a ser analisado a partir do modelo da constituição não do indivíduo livre, mas do si, enquanto posição estrutural que se forma em uma identidade a partir de um relacionamento que se produz com outro si. Então, ainda uma posição subjacente a qualquer estabilização ou sedimentação do sentido. O si é simplesmente uma forma que se relaciona com si mesmo para produzir o que é o que se tornará a identidade. Por isso também é difícil identificar Foucault em termos das antigas categorias do século XIX, da esquerda, do direito. Bom, Foucault de esquerda, Foucault de direita. Bom, é difícil também por causa desse posicionamento subjacente às sedimentações. E, para mim, é a marca do método estruturalista, da análise estrutural. Nem é, digamos, pós-estruturalista, porque acho esse termo desnecessário no limite. Pós-estruturalismo é estruturalista. Professor, o pós-estruturalismo, eu estava falando com uma colega do direito e ela estava me perguntando a distinção entre o estruturalismo e o pós-estruturalismo, e eu não soube explicar, eu não consegui explicar na compreensão ou na possibilidade de existir essa divisão, né? Qual é a marca distintiva entre o estruturalismo e o pós-estruturalismo para aqueles que assim entendem? Sim, o termo realmente surge a partir da Academia Anglo-Americana, que considera que a partir de 68, 69, existe uma inflexão nos projetos de pesquisa em que é muito mais prevalente a psicanálise, uma política de emancipação e até modelos estéticos para examinar as diferentes facetas da subjetividade e da organização social e da construção cultural em sociedades liberais. Então, isso não foi quando eu fiz meus estudos de pós-graduação na França, esse termo não era reconhecido pelos franceses. Por isso digo, e simplesmente em termos de informações também, que os anglo-americanos tentaram descrever esta mudança a partir
do termo pós-estruturalismo, os alemães tentaram falar de neoestruturalismo, um pouco a partir do mesmo espírito. É verdade que os projetos que eram vistos como estruturalistas e afirmados enquanto tais são projetos organizados dentro das ciências humanas que buscavam fundamentar por modelos lógico-matemáticos, modelos formais, modelos linguísticos formais, este nível subjacente a partir do qual organizava-se as análises, e são sempre comparativas e sempre aproximando entidades cujo conteúdo parece tão diferente entre si que seria impossível chegar a um modelo unificador entre essas entidades. Então, por exemplo, a ideia do sujeito como sendo unificável se consideramos a história da civilização como a história da luta de classes. Será que o sujeito burguês é equivalente ao sujeito proletariado? Então, um dos trabalhos é negar a possibilidade dessa unificação por uma teoria do sujeito. Isso é mais representativo do trabalho de Louis Althusser nos anos 60. Mas, por outro lado, tem os trabalhos de Claude Lévi-Strauss nos anos 40 e 50, em que ele considera que não podemos estabelecer um modelo de progressão hierárquica pelo qual entender a relação entre sociedades ou civilizações diferentes. Cada civilização, independentemente do quão avançado é seu desenvolvimento técnico num determinado momento de história, demonstra uma sofisticação na estruturação mesmo das relações de parentesco que podem ser, então, formalizados num modelo comum. E também encontramos em Noam Chomsky, né, a convicção que, apesar da grande diversidade de línguas humanas faladas, é possível fornecer um modelo formal a partir do qual mostrar como a linguagem é produzido, gerado quase automaticamente, biologicamente, em todos os seres humanos em função da produção de estruturas sintáticas. Então, são alguns exemplos, mas o que não pode ser negado é que, a partir do final dos anos 60, os modelos formais e o projeto de fundamentação não é tão afirmado em certos pensadores, mas permanece em outros. E no caso de Alain Badiou, por exemplo, no final dos anos 80, se apresenta novo modelo de ontologia, que é realmente um modelo de ontologia estrutural, mesmo que Badiou não use o termo. Então, uma característica que parece reunir esta comunidade também de pensadores estruturalistas é que cada um nega ser estruturalista, bem ao contrário dos filósofos analíticos e filósofos fenomenólogos. Isso talvez tendo a ver, bom, uma certa ambição e egos muito infláveis, mas acho que pela presença da diferença como operador, formadora em todos os campos em que se encontra esta metodologia como ativo. Então, pode responder tudo isso a sua colega. E desculpa pela interrupção. Vocês chegaram a ver o documento inteiro, né? Depois.
Pois é, então, a aula presencial, na aula presencial, eu aproveitei do contexto da interação para apresentar uma maneira de organizar as diferentes linhas de reflexão filosófica que andávamos fazendo sobre a arte, que eu achei muito bem feito no artigo de Alain Badiou, que eu coloquei, aliás, no muro para verificar, né? Em que ele classificava entre arte didática, arte romântica e arte, entre a forma didática e a forma romântica e forma clássica da interação entre filosofia e arte, focado e conduzido a partir da busca ou da contemplação filosófica sobre a relação que a arte tem com a verdade. Então, retomando rapidamente as divisões, digamos, a arte pedagógica, desculpa, a forma ou a estrutura, o esquematismo pedagógico é um modelo no qual a filosofia considera que a arte não alcança a verdade. Que a arte essencialmente trabalha na base do simulacro, que a imagem, aliás, é a concessão à falta de verdade. E estamos falando da imagem em modo geral, não só limitado à própria pintura ou à escultura, e que a filosofia deve se manter separado da arte. E isso é bastante visível na relação inicial que Platão teve com a arte, particularmente na República, mas é bastante visível ao decorrer do século XVII e XVIII, nas filosofias criadas na época, entre Descartes e talvez até Kant, pode ser incluído, mas Hume e Kant, os pensadores do primeiro ou do segundo esclarecimento. Segundo o esquematismo, é a arte é denominado romântica, esquematismo romântico. Aí é completamente o contrário. E a filosofia considera que só a arte alcança a verdade. E que a filosofia, no limite, tem que se entregar à arte para entender a dimensão plena da verdade. Isso, de fato, como o nome significa, romantismo, é uma concepção criada no âmbito do surgimento do pensamento alemão, particularmente do romantismo alemão, mas perpassa Nietzsche e Heidegger e até se estende além do contexto alemão, na França, no pensamento de Gilles Deleuze, por exemplo, curiosamente citado também por nossa colega da Universidade Federal de Minas Gerais na semana passada, se vocês se lembram. E possivelmente manifestado justamente na fala de Adriana Varejão, a maneira em que ela aborda o trabalho dela, mas gostaria de voltar para analisar isto com vocês, eu ouvir vocês sobre essa questão.
E só para completar, o terceiro esquema seria, então, o esquema clássico, denominado por Badiou, que, então, é semelhante ao esquema pedagógico, didático, na medida em que procura promover no espectador a compreensão de algo que se vive na base de uma experiência, mas é a experiência que é anterior à compreensão do sentido. Então, aí a verdade se diz respeito à maneira em que se compreende a experiência, essa experiência podendo ser a catarse, mais especificamente Aristóteles, como Aristóteles apresenta esta capacidade da tragédia a trazer, a levar o espectador a ter um momento assim de êxtase, principalmente de revelação sensorial que vem ultrapassando também o controle e a disciplina justamente sobre si mesmo, e que, bom, a verdade se encontra nesse nível de estimular e de promover e de provocar um certo colapso da toda a retenção racional no espectador. Então temos esses três esquemas. O que vocês podem dizer um pouco sobre este vídeo de esta artista e seu discurso de uma perspectiva filosófica em relação aos textos que a gente encontrou? Se ninguém vai falar, eu vou falar. Pode falar. Então, de acordo com essa divisão que tu fizeste, que está ali no Badiou, a Varejão ela está no esquema esse do Heidegger, né? Que ela pretende fazer a captação da verdade e a própria revelação da verdade na obra dela. E eu vi aquele outro vídeo. Luciana, posso te perguntar, o que te leva a dizer isso de maneira tão afirmativa, sem nenhum... Porque eu vi o outro vídeo dela, o outro vídeo dos azulejos, em que ela pega imagens da história e mistura com imagens atuais e faz os azulejos. E quando eu olhei aquela obra dela, me deu um clique, tipo uma revelação. Então tá, a nossa história é misturada com a nossa colonização e agora nós temos que fazer uma reinterpretação. E aí tinha, digamos assim, umas imagens de antigamente, que era tipo uns pajens que ficavam na porta, sei lá, dos castelos, né? E ela coloca nos azulejos. E aí eu pensei, olha ali os homens vestidos dessa maneira, ela também mistura as mulheres, mistura a igreja. Então, essa mistura dela na forma artística me fez pensar que ela se enquadra nessa categoria de revelação, pelo menos revelação daquele momento, né? Eu gostei muito mesmo. Sim, a revelação pode ser pensado em termos do sistema de Badiou. A revelação pode ser pensado em termos do modo geral pelo qual
a verdade se manifesta no contexto artístico, né? Mas acho que, bom, tem que problematizar tudo isso, o que significa revelação nesse campo especificamente filosófica, né? Mas pelo qual também a filosofia pode dialogar com o conceito de revelação que é mais teológica. Deixa eu ver, Raquel, acho. Pois é, formidável. Eu queria então chamar a atenção a isso também, né? Digamos que o romantismo, em modo geral, considera que, bom, na medida em que é a arte que propicia, proporciona, ou até cria uma certa relação, ou revela certa ideia da verdade, o faz frequentemente fora do quadro, com o objetivo de encontrar a arte como sendo algo misturado, integrado à natureza, e a natureza nos envolvendo a partir desta saída para nos trazer dentro dessa nova interioridade, que é uma interioridade da natureza, né? E não da consciência ou da mente enquanto tal. Eu acho que Nietzsche, de certa forma, na medida em que ele ainda nos serve como filósofo, nos convida a pensar a arte grega deste modo, particularmente uma arte mais dionisíaca, né? E reconfigurar a natureza a partir justamente da arte e da experiência que a arte nos promove. Acho que Heidegger também vai até reencontrar um sentido esquecido da natureza que seria anterior à divisão entre sujeito e objeto, né? Porque physis, ou physis, nos gregos, e particularmente em Heráclito, equivalente à noção de ser. Então, não temos uma redução à natureza, a um polo do objeto em nossa concepção do cosmos, e evocando também aqui uma ancestralidade dessa médium artística que ela procura em termos das formas, das figuras geométricas nas artes indígenas. Também temos uma forma extremamente singular, muito diferente da nossa concepção da natureza. Aliás, de uma forma em relação ao qual talvez a gente está se encaminhando depois de ter se distanciado com todos os custos que sabemos. Então, em termos de crise ecológica e destruição da natureza. Então, ela evoca ela usa um termo, né, transculturação, para justamente chamar a atenção ao fato que, bom, na medida em que se trata também de uma arte brasileira, essa arte não começa com a chegada dos europeus, as invasões dos bandeirantes e a destruição das civilizações, das nações e comunidades indígenas nessa terra que ia se tornar no Estado Nacional Brasileiro. Transculturação é um termo. Então, é interessante também ver como, a partir de uma perspectiva do esquema romântico, que, por certa vez, parece ter uma
tem uma finalidade um pouco mística, encontramos elementos da história do esquecido. E acho que isso atraiu muito também. Luciana escutou a discussão com Lilian Morris Schwartz. A gente tem alguns minutos para fazer isso depois. Outras considerações sobre essa artista? Professor? Sim, Luiz. Bom dia. Tudo bem? Não, o que me chamou a atenção foi que é algo que acho que, a meu ver, parece ser uma certa... Assim, acontece com certa frequência nas artes contemporâneas, em várias artes, a questão da incorporação do acaso, né, no fazer artístico. E no caso delas, rachaduras, né, que não é ela que... Pelo menos não diretamente não é ela que faz, né, ela deixa as rachaduras fazerem sim, e aí justamente ela associa isso com uma certa concepção romântica da natureza, do inconsciente, né, do mundo natural, digamos, e não da ação do homem objetivada e planejada. Perfeito, absolutamente. Aquela parte em que ela fala das rachaduras, os craquelados, tendo sido considerados geralmente como erros ou acidentes, né? E agora que se torna um pouco, como dizer, a experiência que é estimulado, provocado na própria arte de criação, evoca imediatamente, deve evocar imediatamente o artigo de Gilles Deleuze sobre como reconhecer quais são os critérios pelos quais reconhecemos o estruturalismo, ou seja, o que era o acidente submetido, então, às propriedades de uma substância, se transforma em ponto de geração de uma subjetividade que é extra-humano, não necessariamente humano. De que se trata o acaso, exatamente? O acaso é um processo livre, natural, que é o acaso, aliás. E você se interessa muito a produção do acaso na arte, Luiz? Não, não diria que conheço muito para dizer que interessa, mas sim, é interessante. Sim, porque John Cage, o compositor, Sim. do acaso, algo muito importante. Marcel Duchamp também, estamos de arte contemporânea. E os próprios happenings, né, nessa forma que finalmente ultrapassou os modos canônicos em que a arte era produzida, porque, bom, temos que ver isso também, que, bom, a arte, para ser considerado arte, devia ser produzido ou no quadro, ou como escultura, ou como composição, respeitando uma construção bem específica, uma estrutura bem específica de composição, e o acaso fornece a possibilidade também de criar talvez uma outra maneira de se expressar artisticamente. Mas na filosofia também, acho que uma das grandes filosofias do acaso é justamente a filosofia de Badiou, por isso também trouxe Badiou para examinar a questão da arte, porque nesse artigo de Badiou, ele pergunta, bom, será que encontramos no período contemporâneo, século XX, alguns novos esquemas, né? E tem esquemas determinados pela psicanálise, pelo marxismo, pelo funcionamento de certas vanguardas também, não? Mas
o que lhe interessa é examinar um esquema que considera que a verdade não é simplesmente ausente da obra de arte, nem totaliza a obra de arte, ou não se encontra no nível do corpo, da sensação e da sensibilidade, mas se relaciona de maneira imanente e singular a uma produção artística que rompe e consegue romper, por esta razão, justamente com toda a tradição. Será que esse esquema é sustentável no longo termo? Bom, é uma especulação que ele engaja no último parte do capítulo. Aqui parece que temos um exemplo das confluências que uma criatividade artística consegue alcançar ao integrar a verdade como singularidade imanente ao acontecimento. Afinal das contas, o acaso é o acontecimento nesta compreensão. Essa discussão também nos ajuda a olhar de um outro modo a produção, né? A autoria, o lugar do artista ou do escritor, enfim, que muitas vezes tem a possibilidade de a gente colocar toda a produção nessa lógica causa-efeito, né? Isso aqui, porque aquilo ali, e não abre espaço para tudo mais que está presente na produção, na criação, e que escapa a essa lógica, né? E que muitas vezes advém justamente do acaso, do casual, não sei se é casual que eu quero, mas é isso, assim, do acaso, e também do involuntário, né? De tudo aquilo que é da ordem do involuntário e que é fundamental na produção artística, né? E tem todo lado que é voluntário, que cabe a nós, que tem a ver com o nosso trabalho, que é ler isso aqui, ler aquilo ali, é sentar aqui todos os dias, de tal hora até hora, etc. Mas nada disso garante que daí saia alguma coisa da ordem da criação, enfim. Então, tem essa margem que o próprio Deleuze, né, fala tanto quando fala da criação e do pensamento também, que é da ordem do involuntário, que tu não tem como, assim, eu posso sentar hoje e dizer, hoje eu vou escrever o artigo da disciplina do Norma, e não sair nada, porque tem aquilo que cabe a mim e tem aquilo também que é essa composição aí com a criação. Sim, o involuntário, exatamente. Acho que é uma falsa, até bom, torna falso debate e opõe o voluntário e o involuntário, o intencional e não intencional no processo criativo. É uma maneira que se formava essa discussão. E ali nesse vídeo que o senhor passou para a gente, aparece bastante isso, né? Porque tem a abertura da Adriana, tem o estudo, tem essa abertura, tem a cumplicidade, isso aqui aconteceu, e aí vai atrás e percebe que tem a ver com o modo da natureza se... Então, tem uma composição desses elementos todos, e essa sensibilidade, essa intuição, para dar conta dessa experiência, né? Que se dá ali na cerâmica, que se dá ali naquele processo. Então, é bem interessante pensar, porque também ajuda a gente a sair dessa lógica tão... O autor, o artista, ele fez assim, essa autoria, que também Foucault questiona bastante, né, da autoria. Uhum. Absolutamente.
Eu retorno à questão do corpo na sua interioridade também, a questão da carne. Bom, encontramos essa noção de carne em Merleau-Ponty, mas a isomorfia, né, entre folha, cerâmica, corpo com os veios, e, bom, até o artista Ernesto Neto na concepção da interioridade dos tecidos a partir da própria obra de tecer, o próprio trabalho de tecer, como refletindo a um processo conduzido automaticamente pela natureza também. Está bastante presente nas abordagens. Adriano Varejão gostando também de trabalhar nos feridos culturais, feridos históricos. Então, nesses pontos, eu convido vocês a escutar um pouco essa discussão. Eu coloquei o link, se não me engano, a discussão que acontece na Universidade de Bahia. Eu vou copiar aqui para vocês. Hoje vou ter que terminar antes da hora. Sem som, professor. Sim, quem falou? Tá. O senhor está sem som ali os últimos 20 segundos, mais ou menos. Voltou agora? Agora voltou, mas o senhor disse que ia colocar o endereço da Bahia aí. Sim, coloquei e que eu já tenho que começar a encerrar essa aula hoje, porque tenho uma reunião com a Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Letras, às 11h30 exatamente. Aliás, eles colocaram para que eu pudesse terminar a aula. Então, eu tenho uma discussão aí muito interessante sobre o processo de uma leitura do colonialismo a partir dos azulejos, justamente. Então, acho uma preparação que poderia ser interessante, mas evoca também, eu agradeço para aqueles que responderam a pergunta bônus, né, que consideraram a leitura do livro de Renato Araújo, que contesta, então, a ideia que haveria uma subdivisão da arte brasileira chamada arte afro-brasileira. Então, toda aquela discussão se insere nessas reflexões em torno do colonialismo que começaremos a ver na semana que vem. Também tem o excelente texto de Paulo Herkenhoff, que coloquei no Moodle. É um curto texto, 15, 20 minutos de leitura, mas aborda a situação da destruição cultural e científica que está acontecendo em nosso país hoje, infelizmente, mas cujas repercussões serão profundos e longínquos e longos. Acho que agora são as outras áreas que estão também começando a sofrer, como estamos sofrendo já há algum tempo nas ciências humanas. Mas a natureza desse momento pode ser pensado claramente a partir de modelos de análise do colonialismo. Então, faremos isso a partir da semana que vem.
Alguma pergunta? Sim, professor, você botou as páginas do livro do Mbembe, que é para ler? As páginas, então, são a introdução, capítulo 4 e o epílogo. Então, não coloquei as páginas enquanto texto, mas a introdução, capítulo 4 e o epílogo. No quadro tratando justamente sobre as seduções do colonialismo. E depois o livro de Jamila Ribeiro é um livro, afinal, muito curto, apesar de 60 páginas, são realmente 45 páginas, 40 páginas, podendo ser lido rapidamente. Certo, então, em 2 semanas teremos nossa terceira aula presencial. Em 2 semanas. Só para avisar. Professor? Sim. Só para semana que vem eu vou estar viajando, então não vou estar por aí. Né? Então você pode ler o livro inteiro de Achille Mbembe. Pô, tá certo, tá bom. Isso aí. Um abraço. Obrigado. Tá bom, obrigado. Professor. Abraço. Boa semana. Valeu, muito obrigado. Abraços. Boa semana. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, boa semana. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau.